Então, bora lá, pessoal. Dando sequência aqui, espero que essa seja a nossa última aula sobre o assunto Cristologia, né? Então, bora lá. Não que tenha esgotado a discussão, mas porque senão vai ficar uma discussão eterna, né? Essa discussão cristológica aí é uma discussão de séculos, e séculos, né? Que já vem aí na igreja cristã. E a gente está tentando discutir isso aqui em um mês e meio. É lógico que é um resumo do resumo do resumo, mas dá para a gente aprender muita coisa. Então, na última aula, eu falei sobre o gnosticismo, né, nas duas últimas aulas, e expliquei o quanto que isso influenciou os outros pensamentos, né, o quanto que isso influencia a nossa leitura da Bíblia, a nossa forma de tentar analisar os motivos, a nossa cosmovisão, vamos dizer assim, a visão que a gente tem de mundo, por que que isso foi criado, por que que o mal existe. E o gnosticismo, ele influencia até hoje dentro da igreja, influencia nas doutrinas humanistas, né? E também ele tem uma mãozinha ali nas outras heresias também, tanto no arianismo quanto no sabelianismo. O sabelianismo, ele tem mais uma influência judaica. Eu vou explicar aqui daqui a pouco, mas no Novo Testamento a gente vê que muitos dos escritos ou foram feitos para comunidades que estavam sofrendo influência judaizante, ou foram feitos para comunidades que estavam sofrendo influência do pensamento filosófico grego, né? O sabelianismo, ele tem mais influência desse pensamento judaizante, porque ele não conseguia ver essa questão da trindade, né? Ele achava apenas que Deus era apenas o Deus único, acabou, esse negócio de trindade não existia, então tem mais influência judaizante. Já o arianismo é um pouco diferente, mas eu vou explicar isso aqui no decorrer dessa nossa aula aqui. Então está na página 121 até a 126 é a controvérsia sabeliana, mas eu vou esticar até o final, ok? Então, bora lá. O gnosticismo foi o grande inimigo da igreja cristã no primeiro e segundo séculos, né? Como a gente explicou. O sabelianismo, aí foi uma sequência, um passou o bastão para o outro, né? O sabelianismo foi o grande inimigo do terceiro século e o arianismo, o grande inimigo do quarto século. Vou passar aqui para o próximo slide. Então, bora lá. Sabelianismo. Seu maior expoente foi Sabélio, esse nome sabelianismo vem de Sabélio, foi um teólogo cristão nascido na Líbia ou no Egito, né? Em relação a essas fontes aí, não tem consenso nem aonde ele nasceu, nem em que ano ele nasceu, né? Então, alguns aí cravam que ele nasceu no ano 180 no Egito, mas isso ainda está em aberto. E que ele morreu no ano 215 ou no ano 250, também até a data da morte dele também não é bem fechada. Porém, é um consenso que ele nasceu no segundo século, né, o ano 180 aqui, ou menos, ou um pouquinho mais, é segundo século, e que ele morreu no terceiro século. Então, essa ideia sabeliana que ele defendeu foi no terceiro século. Sabélio foi um discípulo de Noeto, motivo pelo qual os seguidores desta crença são chamados nas fontes patrísticas de noecianos. A gente vai ver que o sabelianismo ele tem vários e vários outros nomes. Olha aí, tem os noecianos, como eu falei no slide anterior, tem os patripacianistas, né, o patripacianismo, os monarquianistas ou os monarquistas e os unicistas. Só uma explicação breve aqui. O que é que o sabelianismo ele defende, assim como esses outros nomes aqui, que é a mesma coisa, eles são praticamente aí sinônimos. O sabelianismo é a mesma doutrina que ficou conhecida através do nome da pessoa, o maior defensor dessa visão unicista. Os noecianos, eles são conhecidos com esse nome, mas é a mesma coisa, o mesmo fundamento, porque eles pegaram as ideias de Noeto, né? Os patripacianistas é a mesma ideia, só que eles preferem ser reconhecidos pela a ideia central, de que eles dizem que apenas existe o pai, né? O pater, né? Que vem aqui da onde eu estou passando a setinha. Os monarquianistas, eles preferem ser conhecidos pela ideia também,
que é a ideia de mono, né? Arque, esse nome arque, que vem de poder, e mono, que é de um único poder. Então, é um único Deus. E o unicista, que é único, né? Então, a ideia que vem aí do sabelianismo, ou dos patripacianistas, ou no monarquianistas, ou dos modalistas, ou dos unicistas, é a mesma. É a mesma. Que é o quê? De que só existe um único Deus que se manifestou de 3 formas diferentes. Não existe essa ideia de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Não, é apenas Deus Pai, que se manifestou de 3 formas diferentes. Tá certo? Esse nome patripacianista, ele foi um nome que ficou mais conhecido na Igreja Ocidental, né? Os sabelianos, eles preferem ser reconhecidos pelo seu maior defensor. É como se fosse assim, o lulismo, eles preferem ser identificados como lulistas por causa do seu maior defensor, que foi o Lula. Já os petistas, que a ideologia é a mesma, eles preferem ser identificados como petistas porque eles preferem ser vistos como mais ligados ao partido, às ideias do partido. Os esquerdistas, de uma maneira mais ampla, né, eles preferem ser chamados de esquerdistas, mas se você for analisar o fundamento, as 3 coisas são praticamente sinônimas. Lulistas, esquerdistas ou petistas. Né? Mais ou menos essa ideia dos sabelianos. Os sabelianos é como se fossem os lulistas, eles preferem ser reconhecidos pelo nome do maior defensor. Os patripacianistas, que preferem ser conhecidos pela ideia, tanto os patripacianistas, os monarquianistas e os unicistas, eles preferem ser conhecidos pela ideia ideológica e não pelo maior defensor. Então, eles preferem ser chamados, aí, nesse exemplo que eu dei aqui, de petistas ou esquerdistas. Só um detalhe aqui que eu não falei aqui do modalismo, que está entre parênteses. O monarquianismo, ele tem 2 subdivisões, que são os monarquianistas dinâmicos e os monarquianistas modalistas, mas também é um sinônimo. Os monarquianistas dinâmicos, ele acredita que o Espírito Santo é apenas um poder de Deus, né? O dínamos, que eles falam do grego. E a ideia do modalismo, né, que é a subdivisão monarquianista modalista, é que eles dizem que Deus é apenas um, mas que ele se manifestou de 3 modos diferentes. Então, eles são praticamente aqui 2 termos que são praticamente a mesma coisa, monarquianista ou modalista. Num resumo, no contexto geral, tudo defende a mesma coisa, ok? Que só existe um único Deus. Então, bora lá. Quem foi o maior defensor contra essa ideia sabeliana? Foi Tertuliano, né? Tertuliano aí, um dos pais da igreja aí, nascido em Cartago, na África, que viveu 60 anos, entre o ano 160 a 220 depois de Cristo. Foi o maior apologista. Apologista é aquele que defende de maneira racional a fé. Foi o maior apologista contra o sabelianismo. Foi Tertuliano quem cunhou o termo trindade. Por quê? O que é que exatamente o sabelianista, os sabelianos, os modalistas, os patripacianistas, eles atacavam de uma forma direta? Exatamente a trindade. Para eles não existe trindade, não existe 3 em 1, é apenas um, que pode até ter se manifestado de 3 modos diferentes, né, sendo modalistas, mas eles não acreditam de forma nenhuma nessa ideia de trindade. Como eu disse no comecinho da aula, a influência sabeliana é muito mais uma influência judaizante, porque para o judeu aceitar essa ideia de 3 deuses, para ele isso aí não sai totalmente do que eles sempre aprenderam, de que existia um único Deus, né? Então, para eles, isso aí, essa ideia de trindade, é politeísmo. Então, esses resquícios judaizantes fundamentaram essa ideia sabeliana, de que não era possível existir questão de 3. Para eles eram 3 deuses, né? Para a gente é um único Deus, com 3 pessoas ali dentro, mas um único Deus. Para eles isso era inadmissível, essa ideia, né? Então, como Tertuliano foi o maior defensor dessa ideia trina, Tertuliano foi quem cunhou essa ideia, o nome, melhor dizendo, o nome trindade. Só que Tertuliano ele não quietou, ele não se aguentou, né?
Então, nessa busca incessante, desesperada de defender a Trindade, ele abriu uma possibilidade, ele já deu a carta em branco, vamos dizer assim, para a ideia ariana ter nascido. Né? Eu vou falar isso no próximo slide aqui. Mas só terminando de ler isso aqui. Muitas das ideias de Tertuliano não eram aceitas pelos ortodoxos. No fim da vida se tornou montanista. O que era o montanismo? Era uma seita, né? Vamos chamar uma seita assim, cristã. Eu não vou chamar nem de uma heresia, mas uma seita cristã, que aconteceu ali entre o ano 150, mais ou menos ali na metade do segundo século. Já existia bem antes do sabelianismo, né? Que dizia o quê? Montano, que era o maior defensor dessa seita, ele tinha duas profetisas que sempre andavam com ele, Priscila e... esqueci o nome da outra aqui, mas eram duas profetisas, e ele pregava ali a iminência, a volta ali, o fim do mundo era iminente, estava acabando, Jesus já estava voltando, era aquele desespero, e essas duas profetisas, elas falavam em línguas, né? E elas diziam que estava falando em nome do Espírito Santo. Então, esse movimento que teve essa seita, né? Ela trabalhava muito a ideia da espiritualidade, dessa questão de dons, de revelação, de profecia. E no final da vida, Tertuliano, aí muito decepcionado pelos rumos que a igreja estava tomando, ele virou um montanista. Por isso, entre outras coisas, que ele não era aceito muito bem aí nos meios ortodoxos da igreja. Apesar de Tertuliano ter feito uma defesa fundamental em relação à Trindade, dele ter tido uma contribuição aí gigantesca para a fé cristã, ok? Entre outras frases aí de Tertuliano, que é muito conhecida, ele diz que o sangue dos mártires era a semente do cristianismo, a semente da igreja, uma das frases mais conhecidas de Tertuliano. Porém, ele deu alguns vacilos, né? Como homem que era, ele não podia ser perfeito, né? Então, como eu disse aqui, Tertuliano deixou o terreno fértil para o arianismo. Ao defender efusivamente a relação entre as três pessoas da Trindade, ele criou a ideia do subordinacionismo. O que é isso? É a ideia de que o Espírito Santo e Cristo, apesar de serem codivinos com o Pai, são inferiores porque o obedecem, ou seja, obedecem ao Pai. Então, nessa tentativa desesperada de combater os sabelianos diziam o quê? Não existe essa ideia de três em um, não. É só um que se apresentou de três modos diferentes. Aí Tertuliano, nessa defesa louca e tal, ele disse, ele tentando conciliar, né, tentando convencer os sabelianos, ele disse, ok, então são três, mas só que o pai manda mais, né, para tentar conciliar essa ideia. Só que ele abriu o terreno para o arianismo. Porque o que o arianismo defendia? Agora a gente já está aqui na heresia do quarto século, né? A heresia que vai bater mais incisivamente aqui na questão de Cristo. Porque os sabelianos, eles batem mais na questão da Trindade como um todo, né? Porque eles não aceitam a questão da Trindade, é apenas um Deus. Por que a gente está tratando isso na matéria cristológica? Porque se bater na Trindade, você derruba Cristo como Deus, né? Mas inclusive, eu tratei melhor esse tema aí do sabelianismo nas aulas de Trindade, né? Quem não assistiu aí tiver disposição para ver, só procurar lá no canal. Acho que eu postei lá a questão dessas aulas da Trindade aí. Agora, o arianismo, né, pegou a ideia de Tertuliano, é como se Ario estivesse olhando ali Tertuliano defendendo a ideia, e quando Tertuliano vai e fala que o Filho e o Espírito Santo eram subordinados ao Pai, ou seja, a ideia subordinacionista, Ario teve um estalo. Então, tá bom, eu vou pegar a ideia de Tertuliano e vou desenvolver minha ideia. O que Ario dizia? Primeiro, quem era ele? Era um presbítero em Alexandria, no Egito, nasceu durante a controvérsia sabeliana. Então, quando Ario nasceu, essa ideia, essa discussão sabeliana, tem trindade? Não tem. Não é, só um Deus que se manifesta de três formas. Estava no auge, né? Estava no auge. Só que Ario achava isso uma das piores heresias que podia ocorrer, essa ideia de não defender a Trindade. Então, Ario acreditava sim na Trindade, mas não como nós acreditamos. Ele pegou a ideia de Tertuliano. Então, Ario disse o quê? Ok, são três deuses,
Mas essa ideia de Tertuliano, de tentar conciliar com a ideia sabeliana e dizer que o Filho e o Espírito Santo eram subordinados ao Pai, então Ario desenvolveu isso. De que maneira? De maneira que ele não achava que Cristo e o Espírito Santo estavam no mesmo patamar do Deus Pai, né? Que Cristo tinha sido criado, que ele não era coeterno com o Pai. Então, o arianismo era uma doutrina antitrinitária, né? Antitrinitária da maneira como a gente entende hoje, né? E antissabeliana, porque de uma maneira total, de uma maneira completamente antitrindade, eram os sabelianos, ok? Só que eu coloquei aqui antitrinitária porque ele não acredita na trindade como a gente acredita. Dizia que Cristo não tinha a mesma essência do Pai e que havia sido criado. Hoje em dia, quem traz essa ideia os arianos de hoje em dia, são os testemunhas de Jeová. Eles não acreditam que Cristo seja coeterno e tenha a mesma essência ou que esteja no mesmo patamar do Deus Pai. Tá? Então, bora lá. Quem foi o maior, assim como Tertuliano, ele foi o maior defensor, o maior crítico, né, contra Sabélio. Então, Sabélio versus Tertuliano lá no terceiro século. Aqui no quarto século, o maior defensor aqui contra Ario foi Atanásio, né? Atanásio também foi um grande apologista que defendeu aí contra o arianismo, né? Que defendeu a fé cristã contra os arianos. Atanásio foi arcebispo em Alexandria e viveu entre os anos de 296 a 373. Uma curiosidade que eu coloquei, ele viveu 77 anos, né? Ele morreu exatamente no ano do concílio de Constantinopla. Por que eu coloquei isso como uma curiosidade? Agora a gente vai voltar e vou ler o livro aqui e fazendo algumas observações pertinentes a isso. Porque essa discussão ariana, né, teve o concílio de Nicéia no ano de 325, que Constantino ele bateu o martelo e ele se decidiu contra Ario. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Só que essa discussão ela não morreu. Ela só foi ser realmente definida lá no concílio de Constantinopla no ano de 373. Então, Atanásio, que foi o maior defensor, o mais ferrenho defensor, que depois disso ele sofreu 5 grandes perseguições, né? Ele foi expulso da onde ele estava por 5 vezes. A gente vai falar sobre isso aqui. Então ele não viu, ele morreu exatamente no ano que foi definido definitivamente aquela grande guerra dele. Por isso que eu coloquei isso aqui como uma curiosidade. Então vamos voltar lá para a página 121 do livro. Então bora ler aqui. A controvérsia sabeliana foi talvez o primeiro grande debate cristológico a ocorrer dentro da própria igreja. Conflitos com os gnósticos antecederam essa disputa a respeito da Trindade, mas a maioria da igreja não viu os gnósticos como cristãos, e sim como adeptos de seitas que pervertiam os ensinamentos de Jesus. A controvérsia sabeliana, porém, ocorreu entre pessoas que em quase tudo concordavam, exceto pela questão da separação entre as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inicialmente, sua adoração foi relativamente curta, mas, tal como em inúmeros outros casos, é uma ideia de que tem ressurgido ao decorrer da história da igreja, sendo derrubada vez após outra para reaparecer séculos depois. Então, como eu disse aqui, o sabelianismo foi o grande inimigo do terceiro século, né? E o maior defensor e o maior crítico dele foi Tertuliano. Então, na página 122, diz aqui, Tertuliano, o principal crítico do sabelianismo e, sem dúvida, um dos teólogos mais iracundos que já existiu. E Hipólito de Roma, um dos mais eloquentes expositores da doutrina da Trindade na história da igreja. Também fala desse outro teólogo aqui, Hipólito de Roma, mas quem sobressaiu na história, que é o mais conhecido, é Tertuliano. O sabelianismo eu já expliquei, né? Está na página 122 aqui. O nome geral das doutrinas que negam que negam a doutrina da Trindade é monarquianismo, monarquismo. Essas doutrinas enfatizam a unidade absoluta de Deus, negando que neles exista mais de uma pessoa. Então, eu expliquei isso aqui também.
os sabelianos não, nem os sabelianos, patripacianistas, noecianos, monarquianistas, modalistas, unicistas, eles não admitem essa ideia de 3 em 1. Então, eu falei aí também de Tertuliano. Tá certo. Os críticos, na página 123, os críticos do sabelianismo durante o terceiro século frequentemente chamavam a posição de patripacianista. Esse aqui ficou mais conhecido na Igreja Ocidental. Se Pai, Filho e Espírito Santo são uma só e mesma pessoa, então foi o Pai quem morreu na cruz por nós, apesar de fazê-lo sob outro nome artístico, né, que eles dizem aqui. Então tudo foi o Pai. Então por isso essa ideia patripacianista. O que tornou a doutrina de Sabélio atrativa, tanto durante seu tempo até os dias de hoje, é sua simplicidade. O modalismo simplesmente apaga os paradoxos e as dificuldades da doutrina da Trindade. Então, foram 2 motivos, né? Esse ambiente fértil aí. Primeiro, que a igreja ainda não tinha definido isso, né? Existiam vários teólogos em várias partes do mundo que estavam estudando a respeito disso, ainda não tinha sido definido. A Bíblia é uma revelação progressiva e a compreensão também é progressiva. Né? A gente estava no começo ali da igreja cristã. Então, teve essa questão de que essa era uma explicação mais fácil para a compreensão. Não, era o único Deus que se apresentou de 3 maneiras diferentes. Era mais razoável para a compreensão. Só que tinha o pé lá dos judaizantes, né, que eles não queriam de forma nenhuma correr o risco de serem politeístas. Né? Então, juntando essa ideia judaizante e juntando essa ideia de que a Trindade realmente é um mistério, então juntou essas 2 coisas, então o sabelianismo ele teve essa força propulsora, vamos dizer assim. Né? Então, Tertuliano, na sua obra aqui, Contra Praxeas, adotou um posicionamento que posteriormente passou a ser conhecido como subordinacionismo. Foi onde Tertuliano quis falar demais e abriu o caminho para o arianismo. Né? Ario foi lá, catou o que Tertuliano tinha falado e desenvolveu a ideia ariana. Né? Como eu disse aqui, Tertuliano deixou o terreno fértil para o arianismo. O arianismo aqui eu já expliquei também, né? Era uma doutrina antitrinitária da maneira como a gente entende hoje, porque ele não via que o Espírito Santo e Cristo, eles tinham a mesma essência de Deus Pai. Então, Deus Pai era quem mandava, era o que sempre existiu, só que Cristo não, Cristo tinha sido criado, ok? E antissabeliana também. Só que Ario foi lá e pegou o que Tertuliano tinha falado. Então, isso aqui está na página 127, a controvérsia ariana, né? A controvérsia ariana é diferente dos outros grandes debates cristológicos pela simples questão de sua escala. Foi o debate que dividiu a igreja pela maior parte do quarto século, jogando centenas de bispos e teólogos uns contra os outros, mobilizando centenas de milhares de cristãos em oposição ou apoio ao arianismo. Nenhuma das ideias antitrinitárias que vimos até agora ganhou apoio tão volumoso na igreja quanto o arianismo conseguiu em seu auge. E mesmo hoje existem vários grupos, como os Testemunhas de Jeová, falei isso agora há pouco, né? Que promulgam essencialmente uma versão moderna de arianismo. Então, essa discussão ariana, de que Cristo tinha sido criado, que não tinha a mesma essência de Deus, foi o maior problema da igreja no quarto século. Entenda, quem era lá o imperador no quarto século? O grande imperador? Constantino. Muitos discutem a conversão de Constantino, se ela realmente foi sincera, se não foi. Né? Tanto é que Constantino só foi batizado no final da vida. Mas os historiadores aqui, os menos empolgados com isso, eles dizem que Constantino ele só viu a força que o cristianismo estava tendo e ele só queria a paz no império, ele queria união no império, ele queria ter força no império. Ele não queria que nada fosse dividido e ele queria continuar no poder. Né? E como ele viu, ele começou a usar o cristianismo, né? Através do Edito de Milão ali. Ele parou as perseguições, porque os cristãos, além de tudo, eles vinham sendo perseguidos. Em 313, Constantino proibiu as perseguições aos cristãos, através do Edito de Milão. Só que aí vem a discussão agora ariana. E os cristãos, que antes estavam sendo perseguidos pelos não cristãos, agora que eles se estabilizaram, aumentaram em número, começaram a brigar entre si.
Então, Constantino se viu obrigado a convocar um concílio, que foi o Concílio de Nicéia no ano de 325, exatamente para discutir essa ideia. Né? Cristo é Deus ou não é? Né? Então, eu vou ler aqui, no Concílio de Nicéia, está na página 131, que diz aqui o seguinte: pressionado por todos os lados a fazer alguma coisa e cansado da divisão que tão rapidamente tomou conta da igreja, Constantino decidiu que a controvérsia precisava ser resolvida de uma vez por todas e convocou o primeiro concílio ecumênico na história da igreja, em Nicéia, no ano 325. De maio de 325 a 19 de junho, o concílio discutiu uma série de tópicos. Foi determinado quando, precisamente, a Páscoa seria comemorada, e bispos debateram como a igreja deveria aceitar de volta membros desviados, entre outros assuntos. Mas o tema principal do concílio, que ocupou seus participantes pelo maior número de dias, foi a questão ariana. Uma coisa interessante aqui é que Ario não participou desse concílio. Né? Ele foi o maior difusor dessa ideia, mas ele não era bispo. Constantino presidiu sobre os debates, mas não participou deles, nem lançou qualquer voto. Apesar de Constantino não ter lançado qualquer voto aqui, como diz aqui, foi Constantino que decidiu a discussão. Por quê? De um lado estavam os defensores dos bispos arianos, né, que defendiam a ideia de que Cristo não era o que era. Do outro estavam os bispos aí defendidos, principalmente aí, defendendo aí principalmente a ideia de Atanásio. E em nome de Atanásio, aí, o grande defensor da ideia de que era contra Ario. Só que existia no meio do caminho ali um partido que queria fazer esse meio campo. É como se fosse ali PT versus a esquerda versus a direita, e no meio ali o centrão querendo costurar acordos. E esse partido ele era encabeçado por Eusébio de Cesareia, né, o grande historiador aí da igreja. Só que Eusébio de Cesareia ele era mais tendente a ser ariano. Essa ideia ariana não foi uma coisa de um ou de dois bispos, não. Isso era uma ideia muito profunda e pesada e teve vários defensores. Por exemplo, Eusébio de Cesareia. Ele não assumia que ele era ariano, mas ele queria e ele tomou partido de Ario. Continuando a leitura aqui na página 131. Muitos bispos arianos, sabendo que estavam na minoria e não teriam como ganhar numa votação, conciliar se recusaram a participar. Assim, ao início do concílio, menos de 10% dos bispos presentes eram arianos. Então, a minoria que foi para o concílio era ariano, porque eles sabiam que provavelmente eles não ganhariam, porque eles já eram minoria. Né? Então, muitos que já sabiam que eram minoria já nem foram. Liderados por Eusébio de Nicomédia, Ario, que era apenas presbítero, não podia participar. Os arianos tentaram convencer o concílio de sua posição e torná-lo doutrina oficial da igreja. Após quase um mês de debates, o concílio produziu uma declaração que permanece famosa até hoje, o Credo Niceno. O credo sumariza a doutrina da Trindade, enfatizando a divindade de Jesus e explicitamente amaldiçoa todos os que negam a divindade do Filho, essencialmente expulsando-os da igreja. Existem textos diferentes deste credo, porque ele foi reeditado no Concílio de Constantinopla em 381. Constantino, sempre preocupado com a unidade da igreja, obrigou todos os bispos a aceitarem o credo, sob a pena de expulsão da igreja e exílio. Ou seja, Atanásio, apesar de ser um defensor da ideia que Constantino bateu o martelo a favor, mas Atanásio ele foi exilado por 5 vezes, porque mesmo depois de ter sido definido essa ideia cristológica, mesmo depois disso, como foi numa canetada, como foi com a força do império, como foi com a força do imperador que decidiu, fala, não, então Cristo é Deus, acabou, ponto final, ele tem a mesma essência, só que esses bispos não aceitaram essa ideia pela força da caneta. Então, eles continuaram essa discussão. E isso foi muito profundo. Então, Atanásio, que era o grande defensor, o grande nome, mesmo ele sendo defensor de uma coisa, de uma ideia que tinha sido vitoriosa no Concílio de Nicéia, mesmo assim ele foi perseguido durante toda a sua vida. Toda a sua vida, Atanásio continuou sendo perseguido. A controvérsia ariana havia apenas começado.
E o pior ainda estava por vir. Nas décadas seguintes ao Concílio de Nicéia, o arianismo chegou ao auge do seu poder. E nas palavras de Jerônimo, o mundo despertou um dia e gemeu ao ver-se ariano. Ou seja, depois do Concílio de Nicéia, mesmo sendo a posição oficial da Igreja, aqueles que ainda estavam na dúvida, por ver que tinham sido forçados os bispos ali, os presbíteros, aqueles que tinham essa tendência meio ariana, eles começaram a duelar e começaram a confrontar essa ideia que tinha sido definido no Concílio de Nicéia. Então, de 325 a 373, isso foi uma briga ferrenha que ainda continuou dividindo bispos, teólogos, presbíteros, Igreja do Oriente com Igreja do Ocidente. E Atanásio foi o grande perseguido durante esse tempo. Né? Então, 373, que foi definido isso de uma vez por todas, né? Lá no Concílio de Constantinopla. Depois disso aí, depois do Concílio de Constantinopla, teve mais duas formas cristológicas aí desequilibradas, né? Então foi definido o sabelianismo de que Deus era apenas um, que se manifestava de três modos diferentes, acabou, né? Essa discussão dentro da igreja. Depois veio o arianismo, tá ok, então são três deuses, opa, olha eu cometendo um erro aqui, são três pessoas formando um só Deus, só que esses outros dois aí são como se fossem deuses de menor poder. Então tem o Deus Pai, então Cristo e o Espírito Santo estão ali, tem que obedecer. Isso também foi decidido, estudado ao longo do tempo. Só que depois do ano 373, só confirmando aqui, isso, 373, foi o Concílio de Constantinopla, mesmo assim ainda teve duas formas ainda desequilibradas cristológicas, que são esses dois nomes aí, o monofisismo, que era influenciado aí pelo Colégio de Alexandria, né, pela escola alexandrina, e os alexandrinos, né, lá no Egito eles tinham muita influência oriental, muita influência mística, e eles tinham uma tendência de ler a Bíblia de uma forma alegórica. Se a gente for colocar isso hoje, era como se eles fossem mais pentecostais, né? Mais místicos, mais voltados pela questão espiritual, mais querendo ver o mundo transcendental. Então, por isso, eles tiveram essa tendência de ver Jesus apenas como a natureza divina. Então, eles tinham muita tendência de olhar Jesus apenas como Deus. Então, era a forma desequilibrada de ver essa ideia cristológica. E tinha os nestorianos, né, o nestorianismo, que tinha uma tendência de ressaltar a natureza humana de Jesus. Esses aí tiveram a influência da escola de Antioquia, e porque na escola de Antioquia eles tinham uma leitura mais literal das escrituras. Então, eles iam mais ao pé da letra. É como se os antioquianos aí fossem os protestantes, né? E os monofisistas fossem os pentecostais. Então, a união hipostática, né? O que é a união hipostática? É aquela união entre a parte humana de Jesus e a parte divina dele, de maneira completa, sendo ele 100% Deus e 100% homem. Essa união hipostática não condiz com nenhuma dessas duas posições, o nestorianismo nem o monofisismo. Por isso que são cristologias desequilibradas. Então, no Concílio de Calcedônia, em 451, tornou oficial a posição de que em Jesus Cristo existiu uma só pessoa com duas naturezas distintas, porém igualmente manifestas, completa e indissolúvel, humanidade e completa e eterna divindade. Ou seja, a união hipostática, que Cristo é 100% humano e 100% divino, só foi realmente decidida, batido o martelo no Concílio de Calcedônia em 451. Para você ver aí, ó, a gente aqui em 451, a gente já está no 5º século. Foi meio milênio praticamente de discussões cristológicas, de análise bíblica, né, de estudo aprofundado, de desenvolvimento progressivo de compreensão da revelação, para se chegar a essa ideia da união hipostática. Hoje, para a gente, já vem tudo mastigadinho, né? Quem quiser mais informações aí, eu não vou falar muito mais aqui sobre
sobre os concílios, porque o pastor João, na aula que ele deu sobre Trindade, ele falou muito bem a respeito disso. Tá? Eu acho que está no nosso canal também. Quem tiver interesse, e se não tiver no canal lá do Setup, me peça aqui que eu envie o link, né, na aula que ele deu lá na sede da Assembleia de Deus, sobre a doutrina do trinitarianismo. Ele falou muito dos concílios, falou muito sobre Atanásio. Né? Então, nossa matéria sobre Cristologia, ela se encerra aqui. Então, até a próxima matéria, meus irmãos. Um forte abraço.